isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc Et in hora mortis nostri. Amém. Santa Iosef, Ora pro nobis. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso Alessio do Bom Pastor. Bem-vindo todos que estão aí conosco, irmãos do Instituto, aqueles que nos visitam, pais aqui do colégio, amigos, a você que Deus chamou a estar conosco nessa live para meditarmos o Evangelho do próximo domingo. Hoje, na festa de São José Operário, vamos falar do Bom Pastor, tendo como espelho, como modelo, aquele que foi realmente uma ovelha mansa, dócil à vontade de Deus, à vontade de Cristo, nosso glorioso São José, que é um desígnio muito misterioso da vontade de Deus, deu o seu sim, acolheu a Virgem Maria, o menino Jesus, teve que passar pela prova da fé, ao ver Maria grávida e recebendo a voz do anjo em sonho, foi fiel, fez conforme o anjo ensinou, tomou Maria, não repudiou conforme a lei, e nisso São José abriu mão da sua própria condição de exemplar judeu, porque ao não rejeitar Maria, ele abriu mão de sua boa fama judaica, só para proteger a Virgem Maria e o menino Jesus. Depois também em sonho, tomou a Virgem e o menino, fugiram das garras de Herodes, foram para terras estranhas, educaram o menino Jesus nos seus primeiros anos. Depois de novo em sonho, escuta a palavra de Deus que faz o retornar.
para então, para Nazaré. Este é, por isso também chamado nosso Pai na fé, porque fez tudo conforme o Senhor disse. Então, a São José, nós elevamos a nossa oração, a nossa prece, para que neste dia obtenhamos também, pela sua intercessão, a graça da docilidade e da mansidão, de nos deixar conduzir por Deus, por nosso pastor, por Cristo nosso pastor, e ter também em conta a verdade que molda os nossos pensamentos e as nossas ações. Muito bem, na Lécio passada, ali trabalhamos os símbolos desse evangelho, ovelha, pastor, vimos ali características próprias da ovelha, que muito nos diz. A ovelha é mansa, a mulher é dócil, é indefesa, e nós fizemos as pontes deste símbolo para as realidades que são simbolizadas nisso, a nossa docilidade a Cristo, a nossa capacidade de nos salvar, a nossa total dependência do pastor. Uma ovelha totalmente dependente do pastor. Para aqueles que estão no grupo do Telegram, eu enviei um vídeo, Vocês puderam ver naquele vídeo, tanto que é interessante, porque pessoas estranhas, visitantes ali no redil, gritam, chamam, as ovelhas não vêm. O pastor vem e chama elas umas 2 vezes, 3 vezes, e todas as ovelhas vêm até ele. Que seja assim conosco, ao ouvir aquela voz inconfundível do Cristo, que nos conhece por inteiro, então sabe falar ao nosso coração, que estejamos com esse coração ardendo para acolher essa voz, que é a voz do essencial para nós. É bem esse hoje o tema, distinguir a voz essencial para nós. Dizia na Lécio passada que hoje existem muitas vozes, e até no meio de boas vozes, são muitas, se proliferam muitas, e muitas vezes a ovelha fica sem saber que voz seguir. Então é preciso que tenhamos sempre clara a voz de Cristo, para que as vozes que coadunam com a de Cristo possam também ser perceptíveis para nós. E tenhamos a capacidade de desculpa o termo, mas de nos virar, de conseguir se virar na vida, sem ser também tão dependente dos outros, porque somos irmãos, não nascemos para ser autossuficientes, dependemos em primeiro lugar de Deus, de Cristo, da igreja, do seu magistério, tudo isso incontestável, porém não podemos ser totalmente dependentes de tantas vozes, de tantas opiniões, de tantas pessoas, maldito homem que confia no outro homem, Feliz é aquele que escuta ao pé do ouvido Jesus, Ele que nos fala de fato ao pé do ouvido, fala a nossa consciência. Certo? Vamos ler de novo o Evangelho, porque o texto em si mesmo, isso é muito bonito, a liturgia ensina, em alguns lugares tem essa costume, quando o padre termina de proclamar o Evangelho, antes de iniciar a homilia, ele diz que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, ou seja, a proclamação da palavra perdoa os nossos pecados. A proclamação, a leitura da palavra, ouvir a palavra proclamada já é para nós também cura. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no recinto das ovelhas, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É a esse que o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelos nomes e leva-as para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Põe-se a caminho à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque lhe conhecem a voz. A um estranho, porém, não seguirão, mas hão de fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi o paralelo que Jesus lhes expôs. Eles, porém, não entenderam o que lhes estava a dizer. Jesus continuou. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo.
Há de entrar e sair e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vocês vão desculpar que eu vou ficar fungando um pouco. Não estou com coronavírus, não. Estou com uma crise alérgica bem forte. Então, se eu ficar assim meio fanho, vocês me perdoem aí a falta de decoro. Bom, Jesus diz que Ele é a porta. Não é que Ele é uma das portas, Ele é a porta. Ele é a única porta, não existe outra. Começo então lendo um texto de Dom Fulton Sheen, ao comentar este evangelho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Vimos no Alessio passado o contexto desse evangelho. A cura do cego, que foi curado por Jesus e foi depois expulso da sinagoga. Fecharam-lhe a porta. Tinham fechado a porta da sinagoga ao cego de nascença, imaginando que assim lhe cortavam toda a comunicação com o divino. Mas nosso Senhor afirmou diante da multidão que, apesar de se ter fechado a porta da sinagoga, uma outra porta se abria. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele encontrará e sairá, ele entrará, sairá e encontrará pastagens. Segue Dom Fulton Sheen. Não disse que havia muitas portas, nem que era indiferente procurar uma vida mais alta por outra porta qualquer. Não disse que era uma porta, mas a porta. Havia só uma porta da arca pela qual entraram Noé e sua família para salvarem do dilúvio. Havia só uma porta no tabernáculo ou Santo dos Santos. Cristo reclamou para si só o direito de admissão ou rejeição no tocante ao verdadeiro aprisco de Deus. Não disse que a porta era o seu ensinamento ou o seu exemplo, mas que era ele pessoalmente a única entrada para chegar à plenitude da vida divina. Está isolado, não divide as honras com nenhum dos seus colegas, nem mesmo com Moisés, e muito menos com Zoroastro, Confúcio, Mohammed e qualquer outro da sociedade. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois de ter dito aos fariseus que eles não eram mestres, mas guias cegos, estranhos e mercenários, pôs-se em contraste com eles, não só como mestre único, mas com alguma coisa infinitamente maior. Não vim estabelecer ideias ou leis, mas dar a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Dom Fulton Sheen comenta magnificamente, Ele é a única porta, assim como uma era a porta da Arca de Noé, uma é a porta dos santos, uma é a porta do sepulcro, de onde nos vem a ressurreição e a vida. Um é o nosso Senhor. E é justamente por ser essa porta, e que Jesus diz, eu sou a porta, as ovelhas entram por essa porta. Entram, saem, entram para o recinto, entrando pela porta, saem e encontram pastagens. E é por isso mesmo que nós não podemos seguir muitas vozes. A ovelha não foi feita para escutar mais de um pastor, só um. E essa voz precisa ser ouvida por nós. Você precisa ouvir essa voz. E muitos, talvez aí que estão acompanhando, ainda não conseguem fazer isso. Você consegue ouvir a voz de Cristo, se alimentar dela, encontra a pastagem, verdes pastagens. Lembra que eu falei que a ovelha não come qualquer coisa, diferentemente do bode, que é também da mesma família. O bode come até lixo, mas a ovelha não, só se alimenta de pastagens frescas, assim como nós. E pastagem essa que tem um símbolo maior na Eucaristia. Qual a pastagem que o bom pastor nos dá? Si mesmo, a si mesmo, o seu corpo e o seu sangue. Por isso Jesus não é só ele é um pastor inconfundível. Ele é um pastor que não só cuida das ovelhas e as guia, como diz Fulton Sheen, não disse que a porta era seu ensinamento, era um conjunto de ideias. Ele disse que a porta era a pessoa dele. Por isso que nós precisamos ter esse contato íntimo com a pessoa de Cristo. E não somente com as pessoas
e aqui excetua a igreja, né, e os seus pastores, porque esses estão constituídos para nos conduzir. Mas nem mesmo as próprias pessoas de Cristo podem roubar o Cristo de nós. Não pode nos confundir de tal modo que eu não saiba rezar. Não sei rezar, então não sei falar com Cristo, não sei ouvir sua voz. É preciso caminhar, né, para que isso aconteça. Então, Dom Futoxin segue essa meditação. Os homens têm a existência, mas ele dar-lhes-ia a vida. Não a vida física ou biológica, mas a vida divina. O bom pastor não veio só dar proteção e pastagem, mas veio dar a sua própria vida, e a vida divina. A natureza sugere, mas não pode dar esta vida mais abundante. Os animais têm mais vida, têm vida mais abundante do que as plantas. O homem tem vida mais abundante do que os animais. Mas a vida que Cristo disse que vinha dar é uma vida supra-humana. Então, esse é o alimento que o Cristo vem nos dar, que o bom pastor vem nos dar. Né? E dizendo que Jesus estava discutindo com os fariseus, né? Fala de cegos, eles falam, somos cegos, né? Fecham a porta para o cego de nascença e ele diz, eu sou a porta. Né? Então, isso tem que ser para nós uma busca incessante. E que deve tomar conta da nossa atenção. Nós não podemos simplesmente estudar muitas coisas, né, e deixar de estudar a palavra. Né? Antes de tudo aquilo que estudamos, venhamos a estudar, precisa, né, nos conduzir para a palavra. Porque isso não passa, tudo mais passa. Né? Essas palavras, essa palavra não passa. Né? Essa voz não passa. A minha voz aqui passa. A minha voz passa. Mas essa voz aqui, a qual tento agora ressoar, essa aqui não passa. A gente pode estudar muitas coisas, mas é só pensar no céu. No céu não vai precisar de meteorologia, por exemplo. No céu a gente não vai precisar entender a questão sobre as imagens. No céu tudo é claro, nítido. Vereis, de forma límpida. Então, me chama muita atenção isso, né? A voz do essencial, aquilo que é essencial para a nossa vida. E este pastor que fala e nos chama a ser ovelhas, né? E o pastor vive chamando as ovelhas, vive chamando, né? E Cristo nos chama, esse amor de Cristo nos chama incessantemente. Né? E é uma voz que conhece-nos, é uma voz que, tentasse fazer aqui uma analogia com, né, uma nota, né, um acorde, ele sabe o acorde certo, que reverbera aqui dentro, né, em mim, que reverbera na Nicole, na Michele, na Sâmia. Ele conhece esse jeito, né? Lembra dos discípulos de Emaús? Né? Então, o que é que vocês estão dizendo pelo caminho? Né? Me conta aí. Né? E fala depois no final, mas não era isso mesmo que tinha que acontecer? Veja que os discípulos não entendem a analogia do aprisco, do redil, do pastor. E ele então explica, eu sou a porta. Jesus é a porta onde o meu coração deseja entrar e encontrar repouso. Ele é essa porta. E quando eu entro nessa porta, lá eu encontro o alimento que Ele mesmo me dá. E o alimento que Ele mesmo me dá é Ele mesmo. Então não há nada fora de Cristo. Sua vida tem algo fora de Cristo, ela tem que voltar para esse aprisco. Nossa vida tem que estar nele, e somente nele. E tudo mais deve nos conduzir a Ele. E existem, né, como nós dizíamos, muitas vozes falam. O nosso mundo hoje, a nossa forma de viver, ela é um pouco perturbadora, porque é muito acesso, é muita informação. É mais livre informação, formadores de opiniões, mais formadores de opiniões. É por isso que, eu morro de vontade um dia morar numa fazenda. Porque ali é a realidade, né?
Essa cidade conturbada, trânsito, buzina, cimento, concreto para lá e para cá. Isso é o que os homens criaram, né? Então, claro, né? Entendam bem. Mas, se pudesse escolher, né, a nossa vida deve ser muito mais calma. A vida de uma ovelha, o rebanho de ovelha é um rebanho muito calmo. É bem calmo. Né? E então precisamos ter essa vida de oração, essa vida de regras, né? De ordem, para que não nos percamos no tumulto, né? da agitação. Então são muitas vozes, e muitos até com muita sede, muita fome de Deus, acabam se entregando também a muitas vozes. E podem gerar então dependências. Isso não é legal. Eu penso que Cristo é o bom pastor. Cristo vira para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, e delega a ele a função de pastor aos apóstolos, de modo sacramental, ordenado aos padres, os bispos, né? Mas a todos os fiéis que são chamados a ser também, né, participar do sacerdócio comum, também somos chamados a ser pastores e a pastorear aqueles a quem Deus nos envia. E o bom pastor é aquele que, né, no sentido não retém para si a ovelha, mas encaminha para Cristo. Encaminha, né? E existem hoje muitos pastores que querem reter as ovelhas. Fica comigo, fica aqui, sempre aqui, né? E penso que não é isso, um bom pastor. Então, Jesus diz que vem para dar a vida, né, e para que elas tenham uma vida em abundância, né? E como vida em abundância, teríamos aí muitas coisas a falar. Mas para que essa voz encontre espaço, mais uma vez eu te levo a meditar. Né? Tem muitas vozes em nós, muitas vozes. Falava das vozes da tentação, né? A carne, o diabo, o mundo, as nossas paixões internas, a voz do nosso temperamento. Nosso temperamento é uma certa frequência, né? Pela qual sempre queremos responder daquela forma. Somos impulsionados naturalmente a responder de tal forma, né? É uma voz também, porque quando respondemos, tomamos de volta, e o melancólico vai ficar sempre triste. E o colérico vai ficar sempre impetuoso, sempre. E o sanguíneo tende, né, a levar as coisas de qualquer jeito, né? E o fleumático tende a ficar só preso no seu mundo das ideias, não sai com nada. Então, claro, estereótipos, assim, jargões, né, dos temperamentos. Mas existe isso também. Porque o temperamento é uma forma, é algo inato, né, da estrutura física da pessoa, né, pela qual a forma como ela recebe e devolve, né, como a informação entra nela, a experiência a toca e ela reage. Então, podemos aqui associar com a forma como eu escuto essa voz. Então, se hoje Jesus te diz, sim, tu estás escutando muitas vozes, né? E muitas vozes vão acabar confundindo a minha voz. O melancólico pode nessa hora ficar triste, não dou conta, não sei mesmo, né? E um colérico, sei lá, ele vai sair chutando tudo, mas não quero mais nada. Né? Agora também não sigo mais ninguém, não tem nada a ver, não é bem isso. Mas veja que isso é uma forma. Falávamos na leste passada dos traumas. Os traumas também, não vou dizer que podemos colocar como vozes, às vezes são ruídos que impedem de ouvir a voz, né? Mas vamos colocar assim, são vozes que competem com a voz do essencial, né? A voz que realmente me conhece, né? E que fala comigo, e aí sim fala comigo diretamente, fala comigo especialmente na igreja, no magistério, na teologia católica, né? Fala nos outros, fala naquele que você segue, que também é um instrumento de Deus para te falar, né? E então essas vozes precisam ser distinguidas, né? A gente precisa saber, né? Eu vou dar um exemplo das mulheres. As mulheres precisam saber quando as vozes hormonais estão falando.
os homens precisam saber quando as vozes do ogro que mora dentro de nós também está falando, né? Assim, da insensibilidade, né? Até mesmo da imaturidade, né? Porque, parênteses, né? A masculinidade, a virilidade é uma virtude a ser alcançada pelos homens, enquanto a feminilidade é algo inato nas mulheres, né? Progride naturalmente, e nós homens tem que pedalar para alcançar, né? Então a voz do menino, né? Eu sei que tem 40 anos e a voz do menino do videogame fica querendo falar com você, né? E então temos que saber. Por isso que insisto que como temos que ter uma vida de oração profunda. E por vida de oração eu não digo só questão de tempo, porém sem ela, sem ele você não alcança, né? Mas tem que ter. Mas depois de ordenado um tempo certo para que você faça essa oração com métodos eficazes, etc, etc, não tem como, tem que ser a palavra de Deus, tem que estar lá. Lécio divina tem que estar lá, não tem como. Se você é muito aplicado, você consegue fazer Lécio com a liturgia diária todos os dias, ótimo. Se você tem alguma dificuldade, o domingo, então se prepara ao longo da semana, como a gente faz aqui para celebrar bem o domingo, né? É fazer arder o coração durante a semana e encontrar com Cristo na Eucaristia. Então, depois de estruturado o tempo, tenha realmente uma vida oracional. É uma vida de escuta, uma vida de conversa contínua e incessante com Deus. É realmente a vida da ovelha, está sempre com o pastor. Ao comando do pastor, ela responde, né? Claro que a ovelha é um animal, as reações são mais limitadas, né? Nós temos uma vida mais abundante, como dizia Dom Futoshi. Então, Cristo nos pede, isso passa pela nossa rebeldia, passa pela nossa concupiscência, passa pelo nosso irascível. Às vezes a gente não responde e bate pronto. Às vezes a gente retém para nós, né? Deus pede e não queremos dar, né? Às vezes somos um jovem rico, não é? Tudo vai bem, né? Enquanto Cristo não pede a nossa vida. Enquanto Cristo não pede a única coisa que nós ainda realmente temos um apego, né? E na verdade é um eco, né? Ainda lá do pecado original, né? Só de uma árvore não podeis comer, e é lá que o homem foi, né? Só uma coisa eu te peço, vai e vende tudo, e é isso que o jovem rico não fez, né? E não fazendo uma coisa perdeu tudo. Não, certeza que a vida não teve mais sentido, né? Então, caminhar com Cristo é esse caminho de escuta constante, né? Essa voz do pastor, o timbre daquela voz. O pastor e o rebanho das ovelhas também sugerem uma ordem, né? A hora de comer, a hora de pastar, de dormir, de se recolher no aprisco, né? Então, pelo símbolo da ovelha, nós podemos aprender que também a nossa vida precisa de ordem, né? E como é bonito, porque essa voz que nos conhece é a voz da ordem. Cristo é a ordem, né? Cristo é a medida, né? Cristo é a razão, a medida, a finalidade das coisas. E é como dizia a oração coleta, né, que nós meditamos, a oração coleta do domingo. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, né, essas pastagens verdejantes, né? Qual as alegrias celestes? A vida eterna. A única coisa que vale a pena nessa vida fazer é fazer tudo para alcançar a vida eterna, né? Para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza. A ovelha é indefesa, a ovelha não sabe proteger, a ovelha, vamos dizer assim, a ovelha é meio burrinha, né? Apesar de sua fraqueza, o rebanho possa atingir a fortaleza do pastor, né? Então, temos que ter essa vida oracional. Eu aprendi na minha vida, a experiência que Cristo construiu aqui dentro, apesar das minhas fraquezas, que a oração não cessa nunca. Então, para mim, a oração não acaba, né? A oração tem os devaneios, é quando a gente peca. Aí
A gente para de conversar com Cristo. Mas logo depois vem um ato de contrição e a gente volta a conversar com Ele. Então nós temos, a oração nunca é apenas entre dois sinais da cruz, né? Então fizemos aqui, pronto, agora estamos em oração. Quando terminarmos a oração da cruz, pronto, agora acabou a oração. Não é isso. Acabou um momento marcado, definido, né? Caracterizado por uma oração específica, uma leste divina, uma adoração santíssima sacramental, a oração do texto, a oração da missa, uma novena, a oração pessoal, mas a oração tem que seguir. Eu converso o dia inteiro com Cristo. Se Ele não fosse Deus, eu não me aguentava. Eu converso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Partilho alegrias, agradeço graças recebidas, peço perdão o tempo inteiro, né? Reclamo bastante, né? Reclamo bastante para Cristo. Quem convive comigo sabe que eu sou um pouco reclamão, né? Mas ainda mais com Cristo, porque para mim a minha vida é conta dele, né? E então tenho sempre esse costume de estar sempre remetendo a Cristo as coisas que me acontecem. Às vezes pela manhã, quando acordo e que a inteligência ainda não está funcionando direito, né? Para amarrar um cadastro demora, né? Porque quando eu pego no cadastro, aí já vem um pensamento assim, aquela viagem, né? Pelos planetas. Aí eu, Jesus, se tu não me segura, eu viajo, eu vou longe, né? Então tudo Jesus, tudo para Jesus, sempre, sempre, sempre. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante. Às vezes nós nos pegamos falando assim, ai, que dificuldade, como está difícil, né? Como está complicada essa quarentena, o que tem que fazer, o que não faz, a aula não volta, ai, que dificuldade da aula com meus filhos. Só faltou um vocativo nessa oração, né? Que é Cristo, Senhor, nossa, a vida está difícil, como essa quarentena está difícil, como está difícil dar aula com meu filho, não volta, onde está a verdade, esse coronavírus. É sempre remeter tudo a Ele. Porque aí dele vem sempre essa voz, a voz que nos conhece, né? Eu digo bem que Jesus sabe realmente bem fazer silêncio, né? Sabe quando você responde para uma pessoa assim, olha, eu não vou nem te responder, não vou nem falar contigo agora, vou nem te responder, né? Ou seja, nem compensa, né? Jesus também sabe fazer isso demais, né? Porque nos conhece por completo, né? A hora que você voltar das suas fantasias aí, voltar para o eixo, aí eu volto a te falar, né, na razão. Certo? Então, é isso, né? Distingue bem a voz do pastor. Nós estamos num tempo com muitas desinformações. Muitas, né? As pessoas que querem derrubar o presidente, né? Instalar de novo o socialismo no Brasil. E isso é uma luta tremenda, difícil. Porque a política ainda não é, acho que nunca vai ser, não sei, né? Mas é um ambiente santo, onde tudo ali segue a moral católica. Não é assim. Então é cheio de informação, distorce informação, e nós consumimos essa informação, nós recebemos informação, nós nos assustamos por elas. E aí se alguém diz, pronto, agora pode voltar, pode liberar tudo de novo, aí a gente, opa, sem nenhum critério a gente volta então ao normal, né? Então, infelizmente, hoje a mídia presta um desserviço muito grande, infelizmente, né? Poucos instrumentos realmente têm um compromisso com a verdade. E são esses que nós temos que buscar, né? Realmente buscar. Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, era terrivelmente, né, distorcida para atacar o Bolsonaro, né, para atacar o presidente, para destruir tudo o que está sendo feito, né? Enfim, totalmente distorcida uma informação, totalmente distorcida. Se você aplica a lógica, você vê que não está certo, está errado isso aqui, não vai dar, não está certo. Muito bem, por isso que podemos entrar em mais um ponto, né, que é o silêncio. Lembra que eu falava de silêncio no Alessio passado? O silêncio não é simplesmente a ausência de falar. O silêncio é, além disso, desse fenômeno, é um conduzir do pensamento, das emoções, do imaginário para o verbo que me fala. Para o verbo que
interpreta as coisas para mim, para o verbo de Deus que me interpreta, para o verbo de Deus que me ensina a vida divina, que me comunica essa vida divina, que me traz a verdade, que me conduz à sabedoria. Né? Isso é o silêncio. É o foco no verbo, na palavra que dá sentido e finalidade à nossa vida. Aí, se eu tenho isso, aí eu posso estar até conversando, alegre, brincando, mas o meu pensamento está sempre assim. E aí vem os ventos, vem a tempestade, claro, humanamente nos abalamos, mas se eu tenho silêncio, eu sei que comigo está no barco aquele que pode fazer as tempestades se acalmarem e os ventos silenciarem. Eu vejo que é a este tipo de confiança, de abandono, que o Evangelho do Bom Pastor nos sugere para a nossa vida. Um abandono, esse pastor que nos ama tanto, nos ama infinitamente, imensamente. E como diz o Salmo, por prados verdejantes, campinas, ele nos leva a descansar. E nada me falta. Prepara para nós um lugar à sua mesa. E nos chama ao seu banquete. A este alimento, a essa verdadeira, essencial pastagem, comungar o Cristo e tê-lo conosco numa vida divina, bem-aventurada. Amém? Vamos preparar aqui para a nossa adoração, para a gente rezar, rezar um pouquinho mais de tempo hoje, Adoremos in eterno Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Jesus fala em nossa consciência. Te pedimos, Senhor, vem falar conosco ao pé do ouvido nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a distinguir a Tua voz que é essencial para nós. Sim, Senhor, Tu fala a nossa consciência. Tu vive nos chamando ao essencial, a uma vida de oração profunda, a uma ordem, a um, Senhor, estar íntimo junto a Ti. É isto que Te pedimos nesta adoração hoje, Senhor. Esta vida íntima contigo, esta vida de oração incessante, que não para, esse conversar contigo, este distinguir a Tua voz, voz de pastor. É muito interessante porque
a gente fingir quando escutamos a nossa consciência. Quando Jesus fala a nossa consciência. Muitas vezes a gente vai conversar com outras pessoas, vai falar aquilo que Jesus fala conosco e a gente floreia e justifica. Mas no quarto da nossa consciência, onde só entra eu e Cristo, não há lugar para fingimento. Não há lugar para fantasias, flores. Não. É a verdade. Que o Senhor fala à tua consciência hoje, que precisa vir à luz da verdade. Conversa com o Senhor agora e deixa Ele falar ao teu coração, te levando àquilo que é essencial. Porque quando vamos para aquilo que é essencial e que o Cristo nos chama, aí sim conseguimos virar a porta, que é uma pessoa. Não existem portas, existe a porta. Existe a porta pela qual devemos entrar. E aí não tem como fingir. Não tem como ir nem um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Não, tem que ser o centro. Porque senão eu não passo por esta porta. Ele tem que estar no centro dos meus pensamentos, no centro do meu agir, no centro da minha oração. Sim, Senhor, nesta noite, fala-nos ao ouvido, ao pé do ouvido, na intimidade, no estar contigo. Sim, Senhor, somos as tuas ovelhas e queremos seguir a tua voz, queremos seguir o teu chamado, queremos, Senhor, passar por ti, em ti, contigo, Senhor. Tu és o pastor, o meu pastor. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Senhor nos oferece. É a esta vida que o Senhor nos chama. Por isso o supérfluo não faz nem sentido. O essencial, o amor, a vida doada, a vida entregue, o perdão, a doação, a busca constante de conversão, a busca constante do próprio Cristo, da pessoa de Cristo. Esta vida supra-humana é que você e eu somos chamados. Como não escutar este chamado? Como esta voz pode ser abafada por outras? Não, Jesus. Tira aquilo que é supérfluo e leva-nos ao essencial, ao foco, à ordem, a Ti, Senhor, ao amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Para finalizarmos esta adoração, deixe que o Senhor fale a sua consciência. Tenho certeza que Ele já te trouxe à memória a pessoa que você precisa deixar a picuinha de lado e ir até ela, ou o tempo que você está perdendo com coisas supérfluas, ou muito tempo que tu tem gastado buscando o Senhor em vários lugares e não nele em si. A busca nas coisas de Deus e não a busca do próprio Deus. As fantasias que você cria sobre si mesmo e por isso fica preso. Te peço, Senhor, para finalizarmos esta adoração, dai-nos a coragem de escolher passar por Ti, que é a porta, a buscar o essencial. Dai-nos, Senhor, a coragem
Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Angeli Dei, qui custos es mei, et tibi commissum, pietate super, illumina custode, et guberna. Amém. Cristo revelou o preço, porque foram comprados estes verdes prados. Não foi bom pastor por ter promovido a abundância econômica, mas por ter oferecido a sua vida pelas ovelhas. Mais uma vez, lá está a cruz sob o símbolo do pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque eu entrego a minha vida, para de novo a receber. Ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo que a entrego, e tenho o poder de a entregar e de a receber de novo. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Ok. Tenham todos uma boa noite, um descanso seguro, junto ao bom pastor. Antes de dormir, faça seu exame de consciência. Você pode se perguntar objetivamente, né, usando o símbolo da ovelha, se tenho escutado a voz do bom pastor. Né? Se eu tenho escutado a voz, muitas vozes. Né? Que voz eu dou mais confiança? Né? Por exemplo, é mais fácil quando alguém me diz para fazer, embora isso seja algo muito lícito, sobre Deus, a vontade de Deus, mas quando eu escuto no íntimo, eu tendo a não crer que Cristo possa falar comigo. Né? Tenho dado mais valor aos meus pecados do que a misericórdia de Deus, que é capaz de perdoá-los. E podemos perguntar se somos ovelhas rebeldes, né? Se temos teimado, né, em ir contra a voz do pastor. É um exemplo. Tem vários outros. Né? Um exame de consciência que deve ser feito sempre para dormir feliz, não para dormir triste. Né? Porque Ele já nos conhece por inteiro. Né? Somos nós que precisamos conhecê-lo mais e nos conhecer melhor. Então conhecemos que Deus é nosso Pai. Né? E aqui quem tem filho sabe, né? Muitas vezes nós pais e mães chegamos no ponto onde o filho não pode, né? Não consegue nos obedecer por completo. E assim somos com o Pai. Desobedientes muitas vezes, mas Ele continua sendo nosso Pai muito amoroso, que nos perdoa os pecados. Né? Ok? Então fiquem com Deus. São José, peço que rezem, né, pelo colégio, pelo instituto, para que nessa crise, né, a obra de Deus não venha a ser comprometida nas suas estruturas materiais. Cremos e pedimos a São José que possa nos ajudar, né, a passar por esse momento e com firmeza, né, com confiança na divina providência. Amém? Boa noite, fiquem com Deus, com o bom pastor.